E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, texto normativo. Então, o que é um texto normativo, pessoal? Um texto normativo nada mais é do que normas. Um texto que coloca normas para a gente. Então, vamos lá. Vamos pensar na estrutura escolar. Nós temos normas dentro da escola. Como assim, professor? Nós temos algumas normas que a gente não deveria quebrar. Vamos deixar isso bem claro, porém a gente sabe que há exceções. Então, por exemplo, o uniforme. O uniforme é essencial, né, para que o aluno tenha acesso à escola. Então, o uniforme mostra, é obrigatória a utilização de uniforme. Então, tá lá, o aluno tem que estar de uniforme. O aluno tem que levar o material, né? Ele tem que estar com o material dele, o livro das disciplinas ou apostilas da disciplina. Então, é obrigatória a utilização. Né? Enquanto o professor está explicando, teoricamente, né, o aluno não deveria conversar. São normas que são aplicadas. Vamos pensar num campeonato. Né? Vamos pegar um campeonato de futebol. O campeonato de futebol ele tem que ter regras. Quais são as regras que a gente precisa ter num campeonato de futebol? Então nós temos que ter, né, a regra de quantos times podem participar. Esses times têm que escrever os jogadores até o dia X. Vamos supor que os jogadores têm que ser inscritos até o dia X de maio. O jogador que não for inscrito até o dia X de maio não poderá participar da competição. Então, por que isso? Para que o time não fique colocando o jogador novo a todo instante. Então, tem que ser os jogadores que foram inscritos. Né? Os jogos terão duração de 45 minutos, terão jogos com duração de 90 minutos, divididos em 2 tempos de 45 minutos, podendo ou não a escolha do árbitro, né, dar tempo a mais no jogo, devido a substituições, faltas, confusões, lá. Então nós temos que deixar tudo muito bem regrado. Por quê? Porque senão a gente acaba tendo confusão. Então vamos lá. Por que foi inventado o VAR? Vamos falar do VAR. Por que o VAR foi inventado? Para quem não sabe, né, o VAR é o auxiliar de vídeo do juiz no jogo de futebol, para que ele possa aplicar, teoricamente, a regra de maneira certa. Então, um pênalti que não foi dado, ou então um pênalti que não foi pênalti. Por quê? Porque o árbitro ele vai ter acesso a várias câmeras e ele vai ver o mesmo lance de ângulos diferentes do que ele estava. Por quê? A norma diz que falta dentro da área é pênalti, certo? O que é um pênalti? É um tiro direto pro gol, né? Só o jogador e o goleiro. Então, essa norma, ela existe para que nós entendamos que não se pode fazer falta dentro da área, porque a possibilidade de gol aumenta. Se foi um pênalti e o juiz não deu, é injusto com o time. Se o juiz deu um pênalti e não foi, é injusto com o outro time. Então a regra tem que ser aplicada de maneira clara para que ninguém seja prejudicado. Essa regra ela está num estatuto, o estatuto do futebol. Tranquilo? Lá tem justamente isso. E o juiz vai utilizar o VAR desse texto. O juiz, teoricamente, sabe todo o estatuto do futebol, como o campeonato funciona, e a partir desse texto normativo ele vai ler e ele vai aplicar essa regra. Tranquilão? Então vamos lá. A convivência em sociedade nem sempre é harmônica, não diga. Há muitas pessoas com hábitos e interesses diferentes que precisam se organizar coletivamente, o que algumas vezes pode gerar conflito. Então veja, nós vivemos coletivamente com uma certa regularidade, seja na nossa família,
é uma convivência coletiva. Na escola, é outra convivência coletiva. Em meios religiosos, é outra convivência coletiva. Em estádios de futebol, outra vivência coletiva. E em um shopping, outra vivência coletiva. Brincando na rua com os colegas, outra vivência coletiva. Então, essa vivência coletiva nem sempre vai ser harmônica. Nós temos que colocar regras, delimitações de como essas coisas irão funcionar para que nós não tenhamos problemas. Quer pensar o seguinte? Volta lá quando você era criança. Volta lá quando você era pequeno. E a sua mãe falava para você, não faça isso, não faça aquilo. Talvez sua mãe fale isso para você até hoje, é uma possibilidade, certo? Então, você está lá, todo pequetucho, brincando lá, bem faceiro, e a tua mãe fala, ó, não jogue bola dentro de casa. Ó, é uma norma. Não jogue bola dentro de casa. É uma regra. Você vai e joga a bola dentro de casa. Você quebrou essa regra. Você vai e destrói alguma coisa dentro de casa por causa do jogo de bola que era proibido. A convivência vai ficar harmônica? Provavelmente não. Provavelmente a sua mãe vai querer ter uma conversa mais intensa com você, se é que você me entende, certo? Para amenizar esse tipo de problema, criaram-se textos normativos os quais estabelecem regras para determinadas situações e espaços que devem ser cumpridos. Caso contrário, pode haver sanções. O que é uma sanção? É o cara da Bíblia lá que era cabeludão? Não, aquilo lá é com S. Sanções, podem ter problemas, pode ter coisas que serão aplicadas. Se você for para o colégio sem uniforme, pode ser que o colégio te dê uma advertência. Se você colar na prova, você vai receber uma advertência. Se você for proibido de jogar bola em casa e jogar do mesmo jeito e quebrar as coisas, sua mãe vai te repreender. Vamos pegar em jogos eletrônicos. Tem várias empresas que estão lutando contra comportamentos tóxicos em esportes. Então, quando a gente pega jogos que tem comunidades dentro, esses esportes que eles praticam, seja ele de MOBA, seja ele de FPS, a comunidade tóxica, a partir do momento que você xingou alguém, você pode ser banido desse jogo. É uma norma de comportamento. Tranquilão? Talvez você ainda não tenha percebido, mas agem de acordo com regras. Então, todas as nossas regras são delimitadas, certo? Então, vamos colocar um exemplo? Eu tenho regras aqui para essa aula que eu estou dando para vocês. Eu tenho que seguir a regra. Uma regra de padronização. Por que essa regra de padronização? Para que tudo fique parecido. Então, os slides, certo? O slide, eu tenho que usar esse formato de slide, com esse formato de letra, com esse formato de fonte. Veja, inclusive na regra que é passada, eu tenho um espaço onde eu posso me movimentar. São delimitações, são coisas que se fazem necessárias. Eu tenho que respeitar um espaço para que eu apareça, para que eu não fique cortado no espaço do nosso vídeo. É uma norma. É uma norma. Se é uma norma, eu tenho que seguir. Se é uma norma e eu tenho que seguir, qual é o modo verbal que é aplicado aqui? O imperativo que a gente estudou. Esse imperativo ele vai vir justamente para mostrar o que nós devemos fazer. E são coisas que ficam no automático, certo? Olha lá, você espera o semáforo de pedestre, é bem importante isso, ficar verde para atravessar a rua. Veja, é automático. Você está lá, está bem faceirão, tal, está andando, você olhou, está verde para você. Você atravessa a rua. Para você enquanto pedestre. Aquele sinal verde está dizendo que você pode atravessar. Ainda assim, você pode ir atravessar bem louco? Não. Você tem que olhar para o lado. Para ver se alguém não quebrou a regra. Qual regra? Se está verde para você, está vermelho para os carros. Se alguém quebrar a regra, pode acontecer, pode ter uma consequência trágica. Conseguiram pegar a ideia? Então vamos lá.
Em sua casa, os responsáveis provavelmente impõem algumas regras, como o horário de jogar videogame, você tem que arrumar o seu quarto, você tem que ajudar nas tarefas de casa. Tem coisas que são automáticas, tem coisas que são muito automáticas. A norma faz com que nós vivamos bem em sociedade, porque eu tenho que respeitar o espaço dos outros. Tranquilo? Então, na vida pública, instruções de conduta e procedimentos são dispostas em textos normativos que podem tratar de questões específicas. Do que eu estou falando agora? Das leis. A lei, gente, ela sempre tem que ser no modo imperativo. Por que a lei tem que ser no modo imperativo? Porque não pode... Primeiro, uma lei ela tem que ser muito bem redigida, porque ela não pode ter duplo entendimento. Ela tem que ser clara. E a lei ela é feita para ser seguida. Por isso que o verbo está no imperativo. Quando nós falamos na vida pública, estamos falando justamente disso. A Constituição brasileira é a maior prova. Nós somos regidos pela Constituição de 88, que nós podemos chamá-la de Carta Magna. Lá tem os nossos direitos e deveres enquanto cidadãos. Tranquilo? Em 1888, após o processo de redemocratização do Brasil, foi promulgada a Constituição Federal que está em vigência atualmente. A Carta Magna, a Constituição, dispõe de outros temas, o direito dos cidadãos, certo? Na primeira vez da história do país, a Constituição apresentou os direitos de crianças. Então, até então, não tinha na Constituição o direito das crianças e do adolescente. Então, dentro da nossa Constituição, foi criado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aprofundando o discurso de 90, foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que impõe o conhecimento de crianças como sujeito de dignidade humana, a fim de delimitarem quais pessoas são consideradas crianças e adolescentes. É importante mencionar o artigo 2 do ECA. Com base nele, considera-se criança para efeitos da lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. Então vejam, a lei, segundo a lei, você é criança de 1 até 12 anos incompleto. Dos 13 até os 18, você já é considerado adolescente. Isso é lei. Isso é lei. Vejam, considera-se criança. Ponto. Afirmativo. Estou fazendo uma afirmação. Então, estou dando uma ordem. Considera-se. Não tem como mudar. Tranquilo? Os direitos da criança e do adolescente começaram a ser garantidos e reconhecidos por lei com a criação do ECA. Assim como os adultos, eles são sujeitos que fazem parte da sociedade. Portanto, é importante o conteúdo do ECA seja conhecido pelas crianças e adolescentes. Vejam, por que eu peguei o ECA exclusivamente? Porque ele é um texto público e tem a ver justamente com a fase em que as crianças têm essa mudança. São leis que vão envolver a vida das crianças. Uma lei está no modo imperativo, porque uma lei é uma ordem e não há espaço para duplo entendimento dentro de uma lei. De modo a organizar as informações e facilitar a localização, o texto normativo é subdividido em partes que são chamados de títulos, capítulos, artigos, que variam dos mais genéricos. Então, o texto normativo, ele vai ter o artigo, o capítulo, ele vai ser dividido em parágrafos, porque dentro da lei pode ter os pormenores da lei, ou seja, os detalhes. Então, do título dos direitos fundamentais é mais genérico do direito à educação, à cultura, esporte e lazer. Então, direito fundamental é uma coisa. Aqui eu estou especificando qual direito. O artigo 53 menciona que são detentores do direito à educação e qual finalidade. O artigo pode conter parágrafos que são desdobramentos da norma em artigos e incisos, geralmente apresentado por números romanos, que são divisões do artigo ou do parágrafo. Direitos além da estrutura, é importante a linguagem empregada em textos normativos. Uma linguagem objetiva, simples, de modo que evitem ambiguidades.
textos que perderiam o propósito se gerassem dúvidas sobre que regra seguir. Por isso que eles são imperativos, são ordens. É comum o emprego de verbos no presente do modo indicativo, como no exemplo anterior, tem verbos no infinitivo e verbos no modo imperativo. De novo, gente, uma lei, uma norma não pode ter duplo entendimento. Ela tem que ser clara e objetiva. No indicativo, porque dão certezas, e no imperativo, o texto normativo, porque ele não nos deixa ter um duplo entendimento. Nós temos que seguir a lei, nós não devemos escolher qual lei seguir, e sim segui-la. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima!